Aqui é uma alegria, né? Vocês já estão no 12º encontro, né? Então, veja só quantas coisas, né, já foram abordadas. Imagino quanta riqueza, quanto conhecimento, né? Então, Gisele, nós é que agradecemos pela organização tua, da professora Mariana, da UVPR, né? Porque acho que é um trabalho, assim, extremamente rico, né, e importante para os nossos professores clubistas, né? Os temas abordados no curso são, assim, interessantíssimos. Então, parabéns e obrigado pelo apoio, pela organização. Bom, eu falo aqui em nome da UEMP, né, também. Aqui nós temos por meio do programa de pós-graduação em ensino, nós temos um núcleo de pesquisa em avaliação, né? Não especificamente em avaliação, mas esse é um dos temas principais. Então, a professora Simone vem liderando o grupo, e eu também, na medida do possível, né, tenho investigado essa temática. E, de fato, né, como quem acompanhou certinho aí o módulo do curso, percebeu o quanto esse assunto ele é deixado um pouco de lado na nossa formação, né? Então, bem negligenciado. E nós sabemos que isso está no cerne da nossa profissão, né? O tempo todo nós avaliamos. E, e acho que a estratégia, né, a proposta desse módulo foi justamente atualizar vocês, professores, que de repente não tiveram ali na formação inicial esse tema contemplado, ou mesmo numa formação continuada tiveram, mas em uma perspectiva que é, digamos assim, já pouco atualizada, né, do que a comunidade científica está entendendo como avaliação de avaliação educacional ou avaliação como aprendizagem, né, que é uma das abordagens mais complexas da avaliação. É justamente pensar que esse é um movimento que tem que ser feito pelo estudante, por ele, com a gente, né? Então a gente muda um pouco o foco, né? Não é a avaliação da aprendizagem, mas usar a avaliação para aprender. Então é como aprendizagem, né? E isso traz assim uma série de desafios, porque mesmo quando pensamos a avaliação da aprendizagem, ainda assim nesse universo nós temos uma série de questões a serem trabalhadas, como vocês viram ali no módulo, né? Muitas vezes a gente confunde exame com avaliação, né? Nós avaliamos sem estabelecer critérios. Então, imagina você, né? Como que você vai ser avaliado sem saber sobre quais critérios você é avaliado. Então, isso no campo da avaliação não pode acontecer, né? Então, nós professores em geral não temos muita familiaridade com o estabelecimento desses critérios e as variações desses critérios, né? Que nós chamamos de rubricas, e muito menos da parte do aluno, né? Bom, e toda essa discussão, quando ela é colocada no contexto dos clubes de ciências, isso fica ainda mais difícil, né? Porque nós temos duas realidades nos clubes, né? Nós temos as reuniões a partir de disciplina eletiva, o clube como eletiva, para os colégios integrais, ou as reuniões do contraturno. Então, a gente tem que pensar a avaliação, né? Como meio para a aprendizagem nessas duas realidades. Que uma realidade eu posso converter esse resultado em um número, né, em uma quantificação, em uma nota, e no segundo, eu posso pensar a avaliação amplamente, né, como meio de aprendizagem para um acompanhamento das ações do clube. Então, eu penso assim, que se nós que estamos nos clubes de ciências queremos que os nossos clubistas sejam autônomos, né, que utilizando aquele princípio do Pedro Demo da pesquisa como princípio formador, né, então há uma série de elementos que nós precisamos trabalhar com os nossos clubistas, é uma série de habilidades. Isso significa que nós temos que ampliar, né, a perspectiva da reflexão, da autoavaliação por parte deles, né, para que cada vez mais eles possam pensar
nesses elementos durante as atividades do clube. Então, o nosso foco é lá na frente, né? Pensar o desenvolvimento da sua autonomia, da sua criticidade, né? E a perspectiva da avaliação como aprendizagem contempla isso. Então, foi até por isso que nós fizemos a sugestão de uma ficha, né, que tem lá algumas dimensões, alguns eixos, e dentro desses eixos ou dimensões ou critérios, né, as variações das rubricas, para que vocês tivessem uma noção mais clara, né, de como seria operacionalizada a avaliação como aprendizagem. Então, é claro que é só uma exemplificação de como isso se daria na prática, né? Mas, de qualquer forma, é um exemplo útil nesse sentido, né? E o que a gente tem lido sobre, né, na literatura internacional, e pouquíssimo na literatura nacional, é de que essa abordagem avaliativa, da avaliação como aprendizagem, ela é extremamente eficaz e poderosa, porque a gente reposiciona o estudante no centro do processo avaliativo, né? Então, ele pensar sobre como está fazendo, né, o que conseguiu, o que não conseguiu, quais são os limites, e acompanhado pelo professor, fazer, depois disso que nós chamamos, né, de atividades metacognitivas, chegar até a sua autorregulação, quer dizer, entender o que precisa e depois buscar isso, né, com a ajuda do professor. Então, é um grande desafio para nós, mas se nós queremos encarar mesmo a avaliação como ela é pensada, né, nos dias atuais, de uma maneira eficaz, então esse é um caminho muito importante, né? De pensar que temos que dar esse salto da avaliação da aprendizagem para a avaliação como aprendizagem, né? Como meio de aprendizagem. Então, assim, a gente percebe aqui, né, Simone, no nosso grupo de pesquisa, no programa de pós-graduação, que a avaliação, assim, ela é né, é um mito. Então, como a gente tem um autor, né, o Tardif, que ele diz assim para a gente, se você quer saber se um professor mobiliza certos saberes pedagógicos, pergunta para ele, né, quando ele está fazendo alguma ação em sala de aula, por que que ele está fazendo daquele jeito, né, peça para ele justificar. E sempre que a gente está acompanhando ou fazendo esse tipo de pergunta, né, para os nossos orientados, e alguns deles são coordenadores de clubes, como eu estou vendo aqui a Caroline, por exemplo, então aí a gente se surpreende, né? Porque o professor, quando vai explicar como é que está avaliando, por que está avaliando, tentar justificar as opções dele, então, algumas vezes, algumas não, né? Com muita frequência, as respostas elas são muito distantes daquilo que a literatura de avaliação educacional, a boa literatura, propõe, né? Então, isso revela fragilidades. Então, como para esses autores ensinar é mobilizar saberes, né, para que o outro aprenda, então aí está um exemplo de um tema que a gente pode pensar, que é a avaliação, né? E aí a gente deu, assim, alguns, né, caminhos ali no módulo para que vocês pudessem entender um pouco mais o que que é essa avaliação como aprendizagem, a diferença entre avaliação e exame, né? ah, o que que são critérios avaliativos, rubricas avaliativas e assim por diante. Então, antes de até passar a palavra um pouquinho para a Simone, eu gostaria de frisar, né, nós temos um autor muito, já bem conhecido do pessoal aqui no Brasil, que é o Lucchesi, que ele faz uma conceituação, acho que mais do que definição, acho que é mais adequado dizer assim, né? Ele vem trabalhando com conceituação em avaliação educacional há pelo menos 40, 45 anos, e ele faz um conceito muito interessante, né, que se aplica muito na nossa realidade de clube de ciências, que é
falar das duas dimensões da avaliação, né? Então, o professor, ele pode ser um avaliador, no sentido de que ele procura conhecer a qualidade da produção do aluno, e depois ele tem que tomar decisões diante disso. Quando ele conhece, né, a produção do aluno, a produção do clubista, ele tem que avançar para uma outra dimensão do processo avaliativo, que é agir. Então, muito bem, agora que você conheceu a qualidade da realidade do seu clubista, do seu aluno, o que você vai fazer agora, né? Quais são as ações pedagógicas? Porque você tinha objetivos, agora você conhece a qualidade da produção dos seus clubistas, dos seus alunos, e agora? O que você vai fazer, né? Então, isso significa que avaliar é estar em um compromisso permanente de ressignificar a sua prática, de rever o seu planejamento, né? E de pensar que todos os clubistas, os nossos estudantes, eles precisam chegar lá, né? Então, é uma leitura que nós recomendamos muito, né, essa do Lucchesi, justamente porque muitas vezes nós pensamos que o nosso papel enquanto professores, coordenadores de clubes, é só avaliar. Mas quando você estuda o Lucchesi, por exemplo, ele diz, bom, isso é uma parte. E agora? O que você vai fazer depois que você já conheceu essa realidade, né? Então, fica aí essa recomendação, tá, pessoal? Mas assim, nós sabemos muito bem que esse é um assunto pouco explorado, né? E quando explorado, a gente percebe assim que é de uma maneira muito ainda operacional, né? Então a gente está fazendo um esforço aqui, tem um grupo, né, de pesquisadores nacionais que estão se esforçando muito para fazer uma atualização nas noções de avaliação educacional que nós temos, e pensar isso, claro, na formação de professores. E um último aspecto que eu gostaria de destacar, acho que é importante, e você concordando ou discordando de BNCC e diretrizes, e até das próprias do próprio currículo paranaense, né? É fato que nós trabalhamos com essa dimensão das habilidades e das competências nos documentos oficiais, né? E a avaliação, né, ela é posicionada nesses documentos não apenas pela dimensão conceitual. Então, em geral, quando nós, quando nós preparamos, pensamos avaliações, a gente se preocupa muito, né, exageradamente com a dimensão conceitual. Mas há outras dimensões e que estão, né, sustentadas em habilidades, mas mais do que isso, em grandes competências previstas nos documentos oficiais, que precisam também ser apuradas pelo processo avaliativo, né? Então, a gente está falando de atitudes, a gente está falando de valores, né? Dimensões, por exemplo, atitudinais, né? Que são pouco priorizadas no cotidiano das nossas práticas avaliativas. Então, no Clube de Ciências, por exemplo, a gente está desenvolvendo o projeto, são muitas as ações que os nossos clubistas realizam. E como que eles realizam? Realizam individualmente, realizam em grupo, né? E quando há um trabalho em grupo, como que nós pensamos, por exemplo, valores como tolerância, respeito, né? Dimensões mais atitudinais. Então, veja, lá naquela ficha que a gente sugere para avaliação como aprendizagem, essas outras dimensões, que não apenas as conceituais, são contempladas. Isso nos dá um mapa de um processo avaliativo mais integral, né? Então, a dimensão conceitual é claro que ela é importante, ela é relevante, mas ela não é suficiente, que a avaliação é mais do que isso. Então, a gente amplia o nosso foco da avaliação, né? Você dá um zoom nessa lente e depois você volta. Então, são muitas as dimensões a serem consideradas. Enfim, mas eu falei bastante, quero passar um pouco a palavra para a Simone, se a Simone quer completar,
E depois a gente abre, né, para os comentários de vocês, as dúvidas, e a gente faz uma coisa mais direcionada, tá bom? Mas eu finalizo aqui essa parte inicial dizendo que é um grande prazer conversar com vocês, tá? Mapear as dificuldades. Boa noite, pessoal. Todos me ouvem bem? O que bom. O meu aluno não sabe. Eu também reitero a minha satisfação, assim como o Luca, de comentar com vocês, de estar aqui com vocês, né, e discutir sobre essa temática tão relevante, tão cara para nós, professores. Então, eu, como tenho minha formação básica em matemática, eu estou com uma pitada de inveja de vocês da área de ciências, porque esse projeto do qual vocês estão participando é maravilhoso, né? É muito importante, e nós não temos algo dessa magnitude no âmbito da matemática, infelizmente. E tomara que seja por enquanto, né? Mas eu quero parabenizar a todos por participarem desse projeto tão bonito e de tanta relevância, né? Propiciar esse momento aí para a gente. Só fazendo um complemento, né? Lá, Giovanni. Nós ficamos com dor de cotovelo mesmo, Giovanni. As pesquisas que temos feito no âmbito das licenciaturas, né, seja licenciatura em geografia, licenciatura em matemática, licenciatura na área de letras, na área de ciências biológicas, tem nos apontado que do total de cursos de licenciatura do Estado do Paraná, em torno de 1% trabalha com a temática de avaliação. Então, como o Luquen comentou, vejam vocês, essa é uma atividade primária que nós fazemos semanalmente, às vezes cotidianamente, com os nossos alunos em nossas aulas, e sequer temos formação para isso, né? Então, daí a importância da discussão. Então, há um gap e um distanciamento muito grande entre aquilo que se faz, aquilo que o sistema nos cobra e aquilo que sabemos, de fato, fazer e implementar, né? Então, muitas pesquisas apontam que nós entramos em sala de aula e avaliamos exatamente como fomos avaliados. É esse o conhecimento que temos, o saber experiencial de nossa experiência, né? Então, a gente parte desse ponto em que nós somos sobreviventes no âmbito da avaliação quando a praticamos com os nossos alunos. Nós não tivemos a formação para isso, né? E aí, quando o Luquen comentou comigo que ele ia falar sobre essa temática, eu falei, bom, um programa tão importante como este, do NAP, que vai tocar numa temática muito delicada e relevante, extremamente importante para a área de ciências, que são os clubes, que é a ciência, a prática da ciência, eu acho que a gente podia usar um pouquinho, trazer a avaliação, que é aquela que nós idealizamos que esteja presente nas salas de aula, né? Daí a ideia de trazer a avaliação como aprendizagem para implementar nos clubes. Nós temos duas vertentes muito fortes que foram desenvolvidas desde a década de 70 por pesquisadores, mas mais implementadas a partir do ano de 2000, 2001, 2003, por dois pesquisadores, um o professor Charles Hadi e outra professora Lorna Ehr. E o Brasil adotou a perspectiva tipológica do professor Charles Hadi. E ele trabalha a autoavaliação, mas de uma maneira bastante tímida, embutida dentro da avaliação formativa, ele trabalha a sumativa e a diagnóstica. E a equipe da professora Lorna assume uma outra tipologia que ela diz, isso é tão importante, porque como comentou o Luquen, ela muda a relevância e o protagonismo
do aluno no âmbito da sua formação. Ela dá ao aluno a oportunidade dele ser o protagonista da sua própria aprendizagem. Essa perspectiva foi adotada por alguns outros países, como a Holanda, Canadá, Inglaterra, agora Japão, e ela, de fato, tem tornado os alunos, desde a educação infantil, nós estamos aqui fazendo experiências nos orientados, que vão desde a educação infantil até o ensino superior. E é impressionante como as crianças se autoavaliam muito bem. Né? Então, os meus orientados todos falaram assim, professora, isso é impossível, a senhora está dizendo uma coisa impossível. Eu falei, vamos testar. E aí eles testaram, e uma ficou tão impressionada que ela falou, eu estou impressionada, eu há anos trabalho com eles, nunca passou pela minha mente que uma criança de 4 anos pudesse se autoavaliar. Criticamente, inclusive, dizendo, eu não fiz direito isso. Próxima vez eu farei melhor. Então, essa tipologia é a tipologia que nós estamos tentando trazer para o Brasil. Né? Tem sido uma jornada árdua, porque nós precisamos trabalhar com os formadores, que somos nós, professores, né? Para que haja uma compreensão e para que nós possamos direcionar todo o trabalho em sala de aula feito com os nossos alunos nesse sentido. Então, o carro-chefe da avaliação como aprendizagem é, de fato, a autoavaliação e a autorregulação. Né? E aí eu quero dizer a vocês também, nós temos uma deliberação aqui no estado do Paraná, gente, que se chama Deliberação 007 de 99. Essa é uma lei que, embora tenha 27 anos aí, extremamente contemporânea. Se vocês observarem lá, a lei, ela diz o seguinte, que a avaliação, ela é um meio para que você avalie a condição de aprendizagem e a aprendizagem desse aluno, para que ele compreenda isso, e aí entra a avaliação como aprendizagem, e um meio para que o professor avalie o seu aluno e o seu trabalho. Então, nessa perspectiva que temos hoje de avaliação, há uma assim, isenção de responsabilidade da avaliação no que diz respeito ao trabalho do professor. E a lei diz, não, a avaliação serve para você avaliar a aprendizagem do aluno, mas também quanto foi eficiente ou não a estratégia que você escolheu. Porque às vezes nós escolhemos estratégias que funcionam muitíssimo bem, e às vezes ela não tem aquele alcance que nós planejamos, né? E a avaliação, ao você analisar e ter o feedback, você consegue perceber e adequar, ajustar a nossa jornada de fato. E a deliberação é uma deliberação que ela não foi autorada, e eu torço para que ela não seja, porque ela ainda não foi tornada eficaz, ela ainda não está presente no estabelecimento no âmbito educacional. Nós ainda não assumimos, né, isso que essa deliberação faz. Portanto, dizer que este módulo de vocês, ele está totalmente dentro das características legais do âmbito da legislação aqui no nosso estado do Paraná, totalmente amparado, tá? Eu desejo, assim, sinceramente, que vocês tenham um sucesso muito grande e que este módulo possa contribuir, né, efetivamente para as práticas de vocês no módulo, né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco aqui à disposição para quaisquer dúvidas, né, esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, Simone. Então, pessoal, aí agora nós gostaríamos de ouvi-las, né? Se tem dúvidas. Então, acho que a nossa proposta hoje aqui é justamente isso, né? Fazer um atendimento individualizado, esclarecer as dúvidas. De repente, vocês têm alguma pergunta mais direcionada, né? Enfim, nós estamos à disposição de vocês. Alguém gostaria de se manifestar? Ah lá.
Maísa, fica à vontade, Maísa. Eu fiquei curiosa para ver a nuvem de palavras que vocês falaram que ia ter hoje. Opa, tá aqui, tá prontinho para mostrar para Ah, vocês. bom. Bom, já que o seu desejo é uma ordem, tá, Maísa? Vamos lá, vou mostrar. É o antes e o depois, né, Luquem? É o antes e o depois. Vocês conseguem ver já? Sim. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, olhem só. Eu não consigo ver vocês, mas acho que vocês conseguem me ver, né? Então, veja, essa é a nuvem 1. Então, antes do processo formativo. E a gente não gosta muito desse negócio do antes e depois, sabe? Esse negócio de questionário pré-teste, pós-teste, tomada de dados antes e depois. É claro, você tem uma pessoa que fez um percurso formativo, a ideia é que, se de fato ela se entregou a essa formação, esperamos que os conceitos dela tenham sido ampliados em relação, né, à fase inicial. Mas o que a gente vê aqui é um retrato que se assemelha muito ao que os autores encontram, né? Então, veja só, na nuvem 1, a maior palavra, ou seja, que teve mais índice, foi aprendizagem. Então, isso diz muito. Cadê o ensino aqui? Essa é uma primeira pergunta, né? Isso é uma primeira reflexão que nós fazemos. Então, isso por quê? Porque o pouco de formação que temos sempre nos faz pensar que eu avalio o outro. Então, aí eu não tenho avaliação na dimensão do ensino, e muito menos pensar que o outro se avalia, se autoavalia, né? Então, isso traduz muito o cenário do pensamento nacional dos docentes, né? Mas você vê ali também com grande índice ali a palavra prova, né? Controle, mas também tem exclusão, os limites da avaliação, como o caso ali da verificação momentânea, né? Então, é claro que nós temos conceitos muito adequados e pertinentes aqui, como, por exemplo, qualidade, atribuição de valor, analisar, conhecimento, mas também há percepções muito limitadas, como esse caso aí da verificação, da avaliação como prova, algo que exclui, né? A ausência da dimensão do ensino, a ausência da reflexão. Então, isso nos diz muito. Ao passo que na segunda nuvem, então a gente, claro, né, os cursistas contaminados positivamente aí pelos textos, pelos parágrafos que leram, as atividades que realizaram, então aí a gente já vê ali a reflexão no centro, né, a autoavaliação, que é um termo muito presente na avaliação como aprendizagem, né, essa ideia de que o professor faz um diagnóstico, ele conhece a qualidade da realidade, mas depois precisa tomar decisões sobre ela, né? Então você tem ali a investigação, mas tem depois também a palavra decisão, né? Que são termos que nós fomos implantando aí ao longo desse percurso. Então foi muito legal ver que identificar, né, os termos-chave da avaliação como aprendizagem, que se revelaram aqui nessa nuvem de palavras 2. Então, a gente percebe que se fôssemos fazer um estudo mais da frequência dos termos, então, de verdade que os termos colocados aqui, eles são estão muito mais em relação, né, com o referencial que nós adotamos de avaliação como aprendizagem. Então, nós ficamos felizes, né, de encontrar aqui a percepção de vocês alinhada aí ao que a nossa proposta, né? Mas isso não me surpreende, porque sempre que a gente a gente promove a formação do professor, ele corresponde, né? Porque todos nós queremos melhorar a nossa prática, a nossa compreensão, né, gente?
Então, aqui, né, hoje o assunto é avaliação, mas assim, mesmo que fosse outro assunto de relevância, como, por exemplo, as estratégias de ensino, ou mesmo, né, como que as teorias de aprendizagem têm contribuído para a gestão nossa do conteúdo, enfim. Sempre que a gente propõe um processo formativo com os professores, eles correspondem muito positivamente, né? Isso porque queremos, né? E a gente percebeu isso aqui em vocês, nos cursistas. Então, parabéns, e nós ficamos muito contentes aí. Eu baixei as nuvens agora, 6h30 mais ou menos, e daí eu percebi que, né, que todos aqueles termos de limite que a gente encontrava aqui antes, né, a gente não encontrou aqui, né, na segunda nuvem. Então, significa que, né, houve uma apropriação dessas palavras-chave aqui que vão colorindo essa outra maneira de pensar a avaliação, seja nas nossas disciplinas, na educação regular, seja num ambiente de clube de ciências, né, onde outras dimensões avaliativas podem ser exploradas. Então, a gente ficou muito contente aqui com essa dinâmica das nuvens, né? Tá bom? Vou voltar aqui. Tudo bem, Maísa. Quem é... Bom, viu, Maísa? Então, foi muito legal. Quem mais gostaria de se manifestar? Alguma dúvida? Caroline. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eu Carol. tive a oportunidade de ter uma disciplina presencial com o professor Luken, lá na UEMP, onde ele falou para a gente sobre os saberes docentes. E ele citou muito as aulas da professora Simone, sobre avaliação, os conteúdos que ela aborda na disciplina dela. E ele comentou sobre um tipo de avaliação que a gente faz com o aluno, ele responde lá o que a gente sugere numa prova, a gente traz aquilo, corrige, vai anotando algumas reflexões para esse aluno e devolve para ele. Eu não fui pesquisar a fundo sobre como fazer, mas com base no que o professor falou, eu fiz isso nesse primeiro trimestre. Eu dei a mesma prova 3 vezes para a turma. E cada vez eu anotava alguma coisinha para eles complementarem. Eu acho que deu muito errado, porque eles ficaram com muito ódio. Eles não aguentavam mais fazer a mesma prova. Por que você está fazendo isso com a gente? Eu falei, gente, eu quero que vocês me digam o que vocês aprenderam. Eu quero extrair o máximo de vocês. Caroline, que ano? É o primeiro ano do ensino médio em biologia. E aí a gente trabalhou conteúdos do nivelamento, que era assim, base, célula, átomo. Então eu queria que eles me trouxessem essa base muito bem formulada. Então, semana passada foi a última vez que eu entreguei para eles. Falei, ó, é a última chance de vocês me mostrarem que vocês aprenderam. Só que no final da aula, eles falaram assim, ó, a gente tá fazendo na força do ódio isso daqui, porque a gente não aguenta mais. E aí eu queria saber qual que é o nome desse tipo de técnica para eu poder buscar mais e poder fazer com eles depois com embasamento. Claro, eu vou compartilhar com você o material com todo prazer. Esse é um tipo de avaliação, pessoal, muito interessante, chama avaliação por fases. É um referencial holandês, do Delange. Eu vou falar bem baixinho que vem da matemática, porque eu gostaria que tivesse vindo das ciências biológicas. Vou falar bem baixinho, veio da matemática. Tem um pessoal aqui no Brasil que utiliza bastante, o pessoal do grupo de pesquisa, do pessoal da educação matemática e da UEL, né? Sim. Então, esse referencial, assim, ele pressupõe que a avaliação ela tenha diversas fases. Quantas fases? Quantas forem necessárias. Claro que você pode limitar isso daí, porque a gente sabe que a gente não vive só de uma dimensão na nossa prática, né? São muitas coisas que nós temos que administrar, que gerir, né? Aliás, o professor é um profissional interdisciplinar, porque nós lidamos com tantas áreas, tantos temas ao mesmo tempo, e a avaliação é uma dessas dimensões, né? Então, assim, a ideia que você proponha em uma avaliação
por fases, uma questão mais complexa relacionada ao conteúdo, e aí você vai desenvolver um diálogo com o aluno por meio da avaliação. Então, você marca aquele dia, né? Eles realizam a avaliação, você vai para casa, faz a correção com base nos critérios que você estabeleceu com eles, estabeleceu e apresentou e negociou com eles, e aí você, ao corrigir, você faz um diálogo com o aluno, você enche ele de perguntas, né? Você não dá respostas, você enche ele de perguntas. E aí você devolve esse instrumento para ele, oportuniza que ele leia seus comentários, que ele veja quais foram os destaques que você fez. Você vai tirando dúvidas, né? E vai avançando com o conteúdo. E você vai reagendar aquela avaliação. E aí ele vai ter a oportunidade de fazer uma segunda fase dessa avaliação. Então, é o mesmo instrumento e ele vai complementando. E você inicia um processo de fases de vai e vem. O referencial do holandês, o Delange, ele fala de uma fase ou de duas fases apenas. Duas fases, né? A Simone está me indicando ali. Mas isso não significa que a gente possa limitar em duas fases, porque tem aluno que precisa de duas fases, tem aluno que precisa de 3, tem aluno que precisa de 4 fases, né? Então, olha só que interessante, você continua com o conteúdo, mas em paralelo, você vai dialogando com o aluno por meio do procedimento avaliativo ali, né? Então, eu já orientei uma dissertação com esse referencial, e nós tivemos, no caso eram professores, né? Professores que com uma fase já tinham contemplado ali, mas outros precisaram de 4 ou 5 fases, e tudo bem, né? Por quê? Porque nós queremos que todos cheguem na nota máxima, cada um no seu tempo, com as fases que precisar. Então, no começo, quando você marca, eles ficam desesperados com aquela ideia de que tem que decorar, tem que memorizar, aquela coisa. Então, você tira o foco da avaliação, né? A gente coloca muito mais, às vezes, o foco na capacidade memorística do que, de fato, que a avaliação pode mostrar. Mas quando eles percebem que não precisa ficar decorando, porque ele vai ter quantas fases precisar para chegar lá, então você consolida um canal de diálogo, né? E aí é claro que você tem que fazer a seleção do conteúdo, não dá para fazer isso com todo o conteúdo o tempo todo, né? Então porque aquilo que a gente sabe de pluralidade metodológica também se aplica à dimensão da avaliação. A gente tem que ser plural nas estratégias e nos procedimentos avaliativos. Então, esse é um procedimento, né? Então, você seleciona uma boa questão, em geral, uma questão atitudinal, aquela do tipo que a solução não está muito evidente, tem um nível de complexidade maior, e é muito interessante ver como que você vai, por meio desse diálogo, solucionando ali as dúvidas do seu estudante, né? Então, Caroline, é muito eficaz, né? A gente tem resultado de pesquisa já, não em matemática, mas em outras áreas, mostrando que é uma estratégia muito, muito interessante, tá? A Simone quer completar, vou passar a palavra. Carol, uma das estratégias que eu utilizo, que talvez os demais possam estar pensando, né, na avaliação como aprendizagem, que nós temos um sistema. O nosso sistema cobra nota, né? Então, como que a gente faz? E os alunos entendem que a nota é a nossa moeda de troca, porque eles estão, desde muito pequenininhos, acostumados a essa questão da nota. Então, eu aplico na disciplina, né, e eu sempre faço em 4 fases, e aí eu atribuo um valor, porque é uma avaliação que se encaixa dentro de uma tipologia chamada para-aprendizagem, não é a como, para. E aí eu dou uma nota. Então, a minha prova deste semestre tem valor 1,5. Então, eu corrijo segundo os critérios por mim estipulados. Só que aí, na hora de corrigir, eu faço uma outra pergunta, né? Então, eu coloco assim, em que momento que esse tipo de avaliação é aplicado? Aí ele coloca lá equivocado, eu escrevo assim, você tem certeza? Foi isso que foi comentado em sala de aula, mas bem assim mesmo.
E eu vou fazendo assim, ó, vai para o verso. Quando o verso esgota, eu grampeio uma outra folha de sulfite, ele vai para a segunda página, né? E a gente coloca a data e vai dialogando. A matéria, ela vai correndo, ela vai passando por outras, mas aquelas questões foram as que eu elegi que seriam muito importantes. E você não coloca muito, porque você faz um diálogo pessoal. Então, você pode desenvolver um experimento com eles. Neste experimento, você achar crucial algumas questões que eles entendam. Ele pode, inclusive, sair de um experimento e ir para outro, mas aquela prova em fase está acontecendo. Então, eu faço, inclusive, um quadrinho embaixo. Então, coloco a data e coloco a nota que ele tirou. Quando ele recebe e faz a segunda fase, ele recebe a segunda fase, que ele vê que a nota aumenta, porque é muito difícil não aumentar. Você questiona, né? Isso vai estimulando ele, nenhum critica, ninguém critica. E aí ele vai subindo. Teve nessa disciplina que eu terminei há 2 semanas, ele saiu da primeira fase de 0,7, na terceira fase para 1,5, que foi nota integral. Então, na segunda fase ele atingiu 1,3, ele falou, professor, não sei onde eu estava com a cabeça. Eu falei, isso acontece. Há momentos em que nós estamos com a cabeça, né? Os alunos estão com a cabeça lá na guria ou no garoto que ele está pensando. E é aquele dia de prova. A avaliação em fases, ela possibilita esse diálogo que você tem diretamente com eles nas dúvidas deles. Então, alguns questionam assim, professor, o que a senhora quer que eu diga de fato? Eu volto à questão inicial. Diga isso, isso, isso. E aí eles começam, e aí é legal quando eles dão um salto nesse tipo de avaliação, quando eles começam a fazer questionamentos para mim. E aí eles começam a me questionar, e aí eu vou tentando responder e jogo outra pergunta. Então, você percebe o salto que eles dão de meros respondentes para grandes questionadores aí. Alguns questionam a minha estratégia, alguns questionam o conteúdo, alguns questionam, né? E por isso, cada um vai por uma perspectiva, Carol. Então, se você atribuir esse fator, porque é um período de transição, eles têm que entender que a nota, ela existe, porque é isso que pesa muito para eles, mas que a qualidade do conhecimento deles é muito maior do que nota. Só que nessa transição, você utiliza, então, esse veículo que eles reconhecem tão bem. E a autoavaliação, que é o meio pelo qual, a estratégia que nós utilizamos na avaliação como aprendizagem, gente, toda aula eu tenho uma planilha, assim como a ficha que vocês responderam. Então, participar e responder a ficha, ela está computando como uma nota. E aí, a cada aula, você dá o feedback e diz, olha, você fez a autoavaliação. Então, cada vez que eles preenchem essas fichas, vocês leem o feedback do próximo encontro, você já sabe o que será, né? São as anotações de vocês. Então, assim como a autoavaliação, eu saí da primeira aula, nós tivemos 8 aulas na disciplina. Na primeira aula, eu tive 3 perguntas. Eu encerrei a 7ª aula, porque uma foi a aula magna nossa, com 38 questionamentos no feedback. Então, vejam, é esse o movimento que tem que ser feito com os alunos na avaliação como aprendizagem. Eles começarem a questionar, será que esse experimento deu certo? Se ele não deu certo, por que ele não deu certo? O que aconteceu? Então, é uma detecção, ele autoavalia. E depois que ele se autoavalia, ele começar a se autorregular. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para isso agora, eu vou refazer, vou olhar só essa variável aqui, esse procedimento, vou fazer isso. Então, ele se autorregulando nesse processo todo, né? Então, é um processo muito bonito, e esse salto é interessantíssimo de vocês observarem, o salto de meros espectadores dos questionamentos do professor e desesperados por responder os questionamentos do professor para questionadores, inclusive. Né? Então, é um alerta. Quando eles estiverem virando a chave, é quando eles estão começando a fazer questionamentos nesse processo avaliativo, tá? Então é que não deu tudo errado, deu um pouco certo. Vou até colar aqui, Carol. Que me encheram de perguntas em todos os sentidos.
Ó, eu tô colando ali um link de uma dissertação, se você tiver interesse, quem mais tiver interesse, né? E também de um produto educacional, foi desenvolvido pela Márcia Batista, que foi minha orientada. Ela é pedagoga de uma escola e cansou de receber perguntas dos professores sobre avaliação. Por isso ela veio fazer mestrado, né? E aí ela desenvolveu um curso para trabalhar justamente a avaliação por fases com os professores da escola dela. Aí quem tiver interesse, esse é um exemplo de um procedimento que é a avaliação por fases, mas existem outros muito interessantes, né? Como a avaliação por pares, daí é um estudante avaliando o outro, e tem toda uma dimensão atitudinal aí também implicada, né? E depois, um pouco disso que a gente trabalhou no módulo do curso, que é a autoavaliação, que digamos que é o padrão ouro, né? Nós conseguíssemos chegar lá, que os nossos clubistas, os nossos alunos se autoavaliassem. Isso é o padrão ouro, mas nós vamos chegar lá sim, com certeza. Gisele. Obrigada. Só estava escrevendo ali que o segundo link ele não ficou todo linkado, sabe? Mas eu copiei, colei e deu certo. A minha pergunta, talvez seja, assim, me corrijam, talvez seja um equívoco, mas pensando nessa prática de ir e voltar a avaliação para o aluno, né, nessa conversa, nesse diálogo, já não vai se formando, de certa forma, de forma indireta, o plano de desenvolvimento individual do aluno, um PDI? Porque você vai tratando as lacunas, né, vai conversando, às vezes as conversas acabam também derivando para outras questões do estudante que você acaba pegando ali, né, e vai conseguindo atender realmente individualmente. Pode ser um caminho para fazer o plano? Será? Porque eu sei que é um drama fazer esse tal de plano. Sim. Gisele, eu penso que é um caminho, sim. É um caminho muito válido, né? É que assim, não dá para fazer esse procedimento o tempo todo, né? Então, a gente precisa variar o procedimento avaliativo, mas eu penso que sim, ele contempla. Agora, se a gente quiser uma coisa mais integral, então, de fato, a gente precisaria ter uma ficha avaliativa para pensar outras dimensões da avaliação, porque, veja, aqui a gente está só no campo conceitual, né? Você tem lá uma questão e você está promovendo um diálogo, idas e vindas com ele em relação à dimensão epistêmica, né? Ali, dos elementos da pergunta, da questão que você colocou. E com relação à autoavaliação, a reflexão, né, a autoavaliação o que propõe a avaliação como aprendizagem, a gente tem muitas outras dimensões contempladas nesse plano, né? Então, a gente entende que ele é mais completo e mais complexo, né? Com certeza. Então, assim, isso é tão verdade, né, gente, que alguns países que estão um pouquinho à frente nessa questão, você vai ouvir dizer que as crianças não trazem nem tarefa para casa, não trazem atividade para casa, né? E uma das justificativas para isso é porque eles usam a avaliação como aprendizagem o tempo todo. Então, o tempo todo há esse diálogo, né, essa variação de procedimentos, mas no sentido de atingir essa autorreflexão e depois a autorregulação. Então, de fato, o professor vai constatando aquilo ali no dia a dia, e aí ele não manda a tarefa para casa, porque ele vê que o aluno atingiu, então ele progride, ele vai avançando, né? É uma das explicações. E aí isso tem como pano de fundo uma série de benefícios para o aluno, né? Autonomia, criticidade, tolerância, porque veja, você está falando de um procedimento avaliativo que está abordando um assunto científico, mas por trás daquilo, quando você usa o procedimento, por exemplo, avaliação por pares, que é o outro te avaliando, então você vai trabalhando ali respeito, tolerância, comunicação, né? Que você vai ver está lá nas 10 competências gerais da BNCC. Então veja só,
Então, não é só a avaliação do conteúdo da dimensão epistêmica. O procedimento avaliativo, a estratégia avaliativa te ajuda a trabalhar outras dimensões. Então, isso é tudo muito rico, né? Claro, a gente está olhando aqui os processos de ensino e aprendizagem pela lente da avaliação. Claro que a gente alcança essas outras habilidades e competências por outros caminhos também. É tudo integrado. Mas o foco aqui hoje é a lente da avaliação, né? Muito bem. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Com certeza, Carol, nos trabalhos que vão para a FESC, né? Trabalhar a avaliação por pares, os clubistas lendo o trabalho, né? Projeto do outro. Eu sei que o teu clube é um clube que tem projetos individuais ou em duplas, né? Não é um só projeto. Então, com certeza, dá para fazer a avaliação. E você vai fazendo a avaliação por fases com eles nas versões do projeto, né? Simone. Deixa eu só complementar aqui, né? Uma vez que vocês resolvam implementar a avaliação em fases ou em pares, por pares, né? Algumas dúvidas na hora de implementar, de aplicar, vão surgir. Como a Carol falou, eu devo ter feito muita coisa errada. Eu acho que não, né? Um detalhezinho aqui, outro ali. Então, faz parte da nossa responsabilidade aqui, enquanto docentes da universidade e pesquisadores no âmbito dessa temática, atendê-los, né? Então, nós nos colocamos à disposição para atender as dúvidas, caso vocês queiram, de fato, implementar na atividade de vocês, né? Essas são as 3 estratégias que eu uso como carro-chefe aqui na disciplina: avaliação como, avaliação para e avaliação da aprendizagem, com maior ênfase para a como e a para, e aí me colocar à disposição, então, para quaisquer dúvidas, né? E essas são as 3 estratégias que, de fato, têm contribuído muito para uma ampliação de conhecimento dos professores no âmbito da avaliação, né? A avaliação, e eu não consigo, assim como a Caroline disse que o Luquen fala muito de avaliação na aula dele, eu também falo muito de saberes docentes na minha, porque há algumas décadas atrás, a avaliação se centrava no conteúdo. Hoje em dia, o conteúdo está na palma da mão dos alunos. E, às vezes, não são eles que fazem ainda, né? Tem uma IA, algumas IAs aí que fazem ainda, que é outro obstáculo que nós temos que aprender a lidar com isso, né? Então, hoje, a avaliação, ela contribui tanto para o professor dimensionar a eficiência das suas escolhas metodológicas, didáticas para ensinar, como para sustentar o aluno, a compreensão da aprendizagem que o aluno tem, do que ele aprendeu ou não. Então, quando eu digo para vocês que outros países já adotaram há muitas décadas essa outra tipologia, né, que a gente vem trazendo, na Universidade de Coimbra, eu tive a oportunidade de ir lá e conversar com a coordenadora do curso de matemática, e ela falou de um projeto que ela ficou tão surpresa de receber alunos dos cursos de matemática lá. Foi uma experiência muito interessante, porque ela falou assim: olha, nós ficamos tão surpresos aqui, porque os alunos de vocês vão para a aula. Eu estava com outro professor, eu fiquei um tanto quanto, né? Mas como é que eles dão aula? Ela falou assim: porque aqui, eles, como se autoavaliam, se autorregulam desde a infância, quando eles chegam na universidade, eles pegam o programa, o plano da disciplina, a ementa, as referências, tem as atividades, eles agendam no dia da aula, quando eles têm uma dúvida, com o professor que vem aqui na universidade, tira a dúvida com o professor. Vejam a autonomia deles, né? Ela falou: nós ficamos tão surpresos que os alunos de vocês vêm em todas as aulas. Então,
E nós gostamos, porque a professora ama dar aula, nós gostamos disso, nós implementamos. Então, o primeiro ano do curso de matemática voltou a ser presencial, e aí do segundo em diante, não. E eu saí de lá tão assim, se existia alguma dúvida na implementação dessa tipologia, ela desapareceu naquele momento. Eu falei assim, que pena que o Brasil não adotou essa perspectiva tipológica, né? Mas estamos em tempo. E é esse o movimento que a gente está tentando. Eu, sinceramente, com a expertise que vocês têm, né, no âmbito da ciência, eu acho que vocês são, sim, as pessoas ideais para começar, de fato, fazer essa mudança e implementação dessa avaliação aí, né? Para a gente começar a mudar um pouquinho e desenvolver a autonomia, fugir das contas, para nós termos menos trabalho e para eles terem mais aprendizagem. É isso que essa tipologia promove, né? Acho que seria isso, Lupe. Muito bem. Temos mais dúvidas? Isso que a Simone falou agora é um bom desafio, hein? Porque os nossos professores dos clubes são a vanguarda. Vocês sabem disso, né? Ao assumir o Clube de Ciências, ao assumir esse desafio, um projeto piloto, entrar nessa conosco, vocês são a vanguarda da rede estadual. Então, quem sabe também dar esse pontapé aí em conjunto para mudar a forma de avaliar, né? É um bom desafio. É isso mesmo, gente. Inclusive, né, extrapolando a dimensão dos clubes, pensando mesmo na nossa prática diária, nós inserimos lá no curso naquela proposta de ficha, né, para que vocês pudessem entender melhor como que o aluno teria um instrumento para guiar a autoavaliação dele, a autorreflexão dele. Vocês vão observar lá que nós inserimos os focos da aprendizagem científica. Então, nós pensamos em 6 critérios, que fossem ali 6 lentes, que pudessem contemplar ali na formação do nosso clubista, dimensões que ele tem que pensar, que ele tem que refletir quando do desenvolvimento do projeto do clube. Então, olha lá, o primeiro foco é o interesse, o interesse pela ciência, depois o conhecimento científico, a prática científica, que é o fazer, né? Depois a reflexão sobre a ciência, participar de uma comunidade científica e, por fim, se sentir, né, próximo à identidade de um cientista. Eu também quero ser um cientista. Veja só, se nós nos preocuparmos só com a dimensão conceitual, e nós praticarmos a avaliação da aprendizagem, quer dizer, posicionar a avaliação só em relação ao aluno, a gente perde essa riqueza aqui. Então, com um instrumento como esse, você conduz o clubista a pensar nessas outras dimensões. E mais do que isso, dentro de cada uma delas, nós temos variações, níveis de atendimento. Então, ali você tem as rubricas, né? Essa é uma dúvida muito grande dos professores quando estão estudando sobre avaliação. O que é critério avaliativo, o que é rubrica avaliativa. Imagina se você fosse fazer a prova da autoescola para ter habilitação e você não conhecesse sobre quais critérios você seria avaliado. Imagina você se fosse fazer um concurso público e não tivesse lá os critérios de avaliação. Você vai às cegas ser avaliado. Como é que fica isso? Você fica totalmente perdido. Mas nós, quando vamos desenvolver a avaliação, muitas vezes nós nem citamos ou nem pensamos sobre quais critérios vamos avaliar os nossos estudantes e também a nossa prática. Então, aqui, pensando na pesquisa como princípio formador, como diz o Pedro Demo, é que nós sugerimos esses 6 focos da aprendizagem científica, né, que vem de um relatório norte-americano amplamente abordado no mundo para trabalhar a alfabetização e letramento científico, né? Como que a gente faz para o aluno ter interesse pela ciência, para ele praticar a ciência, para ele se integrar a uma comunidade que discuta a ciência, para ele sentir que ele pode ser cientista também. Então, a gente faz a proposta de que nessa ficha você elenque esses 6 critérios e os variantes deles, que são as rubricas, né?
para conduzir os clubistas nessa discussão. Nesse processo de autorreflexão e autorregulação, que no fundo é o que a gente está chamando de avaliação como aprendizagem, né? Então, acho que fica aí a proposta, que serve para o que nós fazemos nos clubes, porque eles têm que preencher, eles têm que refletir, eles têm que pensar sobre o que, como e para que, né, estão fazendo esse projeto. Mas também fica um legado para as nossas aulas, para o nosso ensino regular, né, que é dar uma balançada aí na nossa noção de avaliação e tentar ampliar esse foco para esse procedimento aqui também. Né, que, de novo, a gente sempre fala isso aqui, né, Simone? Fácil não é, mas é por isso que a gente quer, né? Então é isso. Mais alguma? Ali tem... A Helena deixou um recado. Muito obrigado, viu, Helena, pela reflexão que você fez ali. Para nós também é sempre uma descoberta, né? E assim, gente, ainda temos que pensar que na hora que nós fomos fazer a seleção dos clubistas, um dos critérios da seleção era a diversidade, né? Então, nós temos clubistas muito diferentes. Então, a avaliação tem que ser diferente. Por isso que não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Olha que interessante aí o procedimento da avaliação por fases, nesse caso, né? Cada um está em um momento. Então, isso é muito caro na história dos clubes para nós, né? Ok? Mais alguma dúvida? Algum esclarecimento? Não, pessoal. Eu quero agradecer ao professor Luca e à professora Simone